Exercício 33. Faça o gráfico da função y igual a x elevado a n, 2, vezes 2 elevado a menos x, onde x é maior que ou igual a zero, para todo n que seja 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e verificar como fica a variação do gráfico com o crescimento de n a partir disto. Abrindo aqui o GeoGebra, e vamos colocar essa função y igual a x elevado a n, 2 elevado a menos x, e aí as informações que nós vamos ter aqui agora, propriamente dita, x tem que ser maior ou igual a zero, então x maior ou igual a zero. Então essa demarcação do gráfico que está de azul simboliza aquilo que nós vamos estar analisando, toda a parte azul do gráfico, que é onde o x é maior ou igual a zero. E para n com os valores entre 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então inicialmente aqui, vou só dar uma expandida na página, n igual a 1. O gráfico tem essa configuração aqui. Logo, se colocarmos aqui o valor de n igual a 2, vamos observar que o gráfico modificou a sua base negativa, só que ela não é uma fase de análise, a gente está analisando para todo x maior ou igual a zero, então nossa análise está somente aqui. Então o que aconteceu aqui foi que no ponto aproximadamente entre o ponto 2 e 3, mais especificamente o ponto 3, houve uma crescente da base do gráfico, passando do ponto 1 para f de x. Valor de 3 para n, novamente observando somente o traçado azul, porque é ele que nos interessa, x maior ou igual a zero, a parte não demarcada não é interessante analisarmos, assim como diz o enunciado da questão. E a partir daqui a gente consegue definir que houve um novo crescimento e o pico do gráfico se dá entre o ponto 4 e 5 para todo n igual a 3. n igual a 4, há um crescimento maior ainda nessa extremidade. O interessante também observar que para todos os outros valores de n, a partir de um determinado ponto o gráfico tende a zero. Então a gente consegue observar que o gráfico tende a zero, ou até mesmo pode ser que ele tenha um valor obtido a zero, porque x pode ter valores maiores ou iguais a zero. N igual a 4, a gente percebe um pico de elevação aqui, e deste pico de elevação passa do f de x igual a 20, então chega quase a f de x igual a 21 praticamente. O n igual a 5, há um novo crescimento, e o f de x chega a partir, o pico do gráfico, ponto máximo do gráfico, passa de 130 para f de x. Acredito eu que pela escala aqui esteja próximo de 132 aproximadamente. E por último, o n igual a 6, nós temos novamente um crescimento na parte inicial do gráfico. Os demais pontos tendem a zero, como a gente já descreveu, e o pico do gráfico passa para 1043 aproximadamente aqui. Ou seja, o que a gente pode observar? Que no trecho do gráfico, da parte inicial do gráfico até o marco de 10, de 8 a 10, vamos dizer assim, há um crescimento enorme do gráfico, à medida que n vai crescendo, à medida que os valores de n vão tendo valores mais acrescidos. Então, há uma expansão na parte inicial do gráfico, os outros pontos demais do gráfico eles tendem a zero. Ok? Vamos para o próximo.